Oi, eu sou Thaís. Se você não me conhece, eu sou aqui do Diário de uma Humana, motivada pelo professor Hélio Couto, pela voz do professor Hélio Couto, quando ele fala em trabalhar, estudar e ajudar. Eu abri aqui esse canal para a gente compartilhar coisas simples do dia a dia. Eu não vim falar sobre física quântica, eu não vim falar sobre as coisas mais complexas, mas eu vim falar sobre os sentimentos, eu vim falar sobre as emoções, eu vim falar sobre o dia a dia de um ressonante, as catarses, sobre as pequenas coisas. E hoje é sobre família, sobre os desafios de um ressonante dentro de uma família que não é ressonante. Bora lá. Eu estava toda pronta para pedir a onda lá em fevereiro. E aí, obviamente, eu lembrei que eu tinha uma viagem para Salvador. Meu aniversário é em fevereiro, tinha o aniversário de um sobrinho e tal. E tinha um carnaval também e ver toda a família. E aí eu ouvi da centelha, não é a hora. E aí a gente só ouvi metade da intuição, né? Não é a hora, não é a hora, não é a hora, batendo firme ali de que não era a hora. E eu sem entender um pouco o porquê disso. Depois veio de que minha família, eu não estava pronta para a minha família no processo das catarses que eu iria vivenciar. Só que, eu já falei aqui em outro vídeo, Salvador é uma cidade muito cheia de energia. Do sagrado, do profano, das festas, do religioso, de tudo. É uma energia muito diferente da energia do lugar que eu vivo hoje. E não quer dizer boa ou mal, quer dizer só diferente, é questão de frequência. E aí eu estava em uma frequência aqui e já estava sobre a energia, já estava absorvendo a energia da ressonância, ainda que eu não tivesse pedido. Né? Muita gente sofre catarse, sofre processos de mudança no meio do caminho das palestras. Comigo não foi diferente. E aí o que aconteceu? Quando eu estava para ir para Salvador, eu ouvi isso, eu resolvi não pedir. Foi a melhor coisa do mundo. Né? Eu tenho um outro vídeo que eu explico aqui o que aconteceu em Salvador. Eu vou deixar ele linkado aqui. Como foi que tudo se desenrolou lá e catarses assim, dificílimas que eu tive em Salvador sem nem ter pedido a ressonância. Isso foi muito assim, muito incrível. Eu venho de família, parte católica, parte espírita. E a parte espírita, em tese, deveria entender meus processos. Mas minha mãe, que estava lá, não entendeu o que estava acontecendo comigo. Eu tentei falar algumas coisas e ela não conseguiu absorver. E aí eu comecei a pensar na dificuldade das pessoas que têm muita gente dentro de casa e que fazem ressonância, das pessoas que têm filho pequeno, das pessoas que têm idoso. E milhares de coisas vieram na minha cabeça assim, né? De como eu era privilegiada e quanto eu era abençoada. Porque eu sou eu e meu marido, meus filhos são adultos e vivem em outros países. E aí eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ajudar quem, né? Motivada ali pelo professor, esse canal é isso. Esse canal nasceu por isso, de ajudar, de trazer informações que às vezes os outros colegas aqui já falam sobre a mecânica quântica, a física quântica, todo mundo já está muito falando sobre isso, mas eu queria trazer, ai meu braço é doido, eu queria trazer coisas simples do dia a dia, era isso que eu queria das sensações, das emoções, das dificuldades, das alegrias da ressonância, porque são muitas alegrias, né? A gente precisa valorizar isso, da gratidão. E aí veio a questão da família. A minha família não sabe, né? Minha mãe, eu esbocei alguma coisa assim, mas o resto, meu irmão, eu tentei entrar com o assunto, mas ele é muito fechado. E aí é que eu falo sobre a entropia psíquica, né? O professor Hélio Couto nomeia a entropia psíquica como um processo, né, de confusão mental, de confusão ali emocional, né? E as pessoas, elas negam tudo. E ao tempo todo, meu irmão certamente sofre de entropia psíquica, eu tenho assim quase certeza disso, porque você não consegue chegar nele. Eu mandei, expliquei o que era, falei, queria muito que ele fizesse, muito voltado para as questões assim dessa política, sabe? E aquela coisa, e aquele radicalismo, enfim. Observando ele foi que eu descobri que muitos de nós têm familiares que certamente estão vivendo sobre esse processo de entropia e a gente não tem o que fazer. Para além desses casos, assim, eu tenho uma amiga, inclusive, que está na quinta onda e foi inventar de falar para o pai dela. E o pai dela disse que ela estava louca, com todas as letras, disse que ela estava louca, que ela estava surtando e que ela era maluca. E isso a gente foi preparado. No caminho das palestras, Hélio Couto fala sobre isso muito. E a gente foi preparado para isso. Só que a gente precisa encontrar meios, né? E eu fiquei tentando identificar meios
que desse a gente um pouco mais de paz, né? Dentro de cada realidade aqui, porque eu sei que cada um que vai assistir esse vídeo aqui tem uma realidade diferente, completamente diferente. E para cada um é de um jeito. Mas uma coisa que eu observo que funciona muito comigo é quando eu entro em recolhimento. Então a primeira dica que eu tenho para dar a você, se você tem dificuldade com sua família de algum jeito, é tente se recolher dentro do que for possível. Ah, Thaís, na minha casa tem 10 pessoas, não tenho como me recolher. Venha para aqui, venha para a natureza, saia, venha buscar contato com a natureza. Esse recolhimento, ele é importante. Ele é importante para você meditar, ele é importante para você pensar, ele é importante para você concatenar suas ideias, colocar sua cabeça em ordem. Às vezes a gente tem muita criança, muita televisão. Na casa de meu pai, em fevereiro, eu tava surtando, porque eu ia para casa de minha mãe, meu pai, eu acho que bota a TV no número 60, eu não conseguia nem conversar. E vai falar alguma coisa. Se falar alguma coisa, sabe? Vai dizer que tá na casa dele, tal. Ok. Gente, não acredito. O moço tá cortando a grama. Fala sério, na hora que eu tô gravando o vídeo. Peraí, viu, minha gente? Me perdoe, gente, mas o cortador ali, o rapaz tá cortando a grama e não tive condições de ficar ali. Eu vou caminhando aqui. Bora lá. E aí, esse recolhimento, eu acho que ele é importante no sentido de trazer você pro prumo, assim, sabe? Pra dentro de si próprio, pra dentro de buscar dentro de você as respostas. E às vezes o excesso do barulho na nossa casa, o excesso das pessoas. Às vezes você vive sozinha, mas sua família é muito dentro da sua casa. E você também não consegue, né, passar por esses processos assim, de forma mais tranquila. Eles estão sempre intervindo, interferindo ali. Então, a primeira dica é buscar o silêncio, buscar mesmo o silêncio. Mas mais do que buscar o silêncio, é buscar a natureza. Buscar isso aqui, ó. Buscar. Eu sou a doida da árvore, né? Eu não posso ver uma árvore que eu abraço a árvore, as árvores. E isso me reconecta, né? Tem uma técnica que eu agora esqueci o nome, que é exatamente você deixar, vou até fazer aqui agora, vou encostar ali e vou fazer. 5 minutos com os pés na grama. É super importante na terra, na grama, na natureza, de uma forma geral. E isso é muito importante, essa reconexão com o todo por meio de Gaia, né? Por meio da Mãe Terra. Um outro ponto importante, eu acho que aí fica a segunda dica, é ter compaixão. Eu raramente usava essa palavra, nem fazia parte do meu vocabulário, e aí em uma sessão terapêutica, a terapeuta falou sobre compaixão, se eu sabia o que era compaixão, né? Que compaixão não é ter pena, né? Compaixão é um sentimento amoroso, leve, de você compreender o outro dentro da dificuldade do outro. Às vezes a gente quer muito, Hélio Couto fala sobre isso também, a gente quer muito que aquele indivíduo que é um dos amores da nossa vida, que ele saia daquele espaço, meu irmão mesmo é essa pessoa, que ele saia desse movimento, que ele venha, né, para esse processo iluminado, que é a ressonância, ou qualquer outro processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e essa pessoa não vem, e a gente fica naquele estresse, querendo, falando mil coisas, e não vai adiantar, porque cada um só vai mudar no tempo de cada um, no tempo que essa pessoa entender que é necessário a mudança. Não vai ser diferente disso. E aí a gente precisa ter compaixão. A gente precisa aprender como é ter compaixão, o que é ter compaixão, o que é olhar para o outro com sensibilidade, entender o momento do outro, entender que ele não está pronto, então não adianta. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela sofre de problemas seríssimos de saúde, assim, de todos os gêneros que você puder imaginar. Mas grande parte está nas crenças limitantes dela, e são crenças religiosas. Resultado disso, acho que isso se converte em questões para a própria saúde dela. E o que eu posso fazer por ela é orar. Eu oro muito, eu peço a Deus, né? Eu já vejo ela com saúde, eu já vejo ela bem. E eu mando pequenas mensagens. Então, assim, eu mando uma mensagem que tem um fundo espiritual. Eu mando um filme que tem alguma coisa assim, que eu sei que ela pode de algum jeito absorver, sabe? Então, gente, compaixão é isso. Compaixão é você amar o outro, é você cuidar do outro, mas sem pena, com o sentimento de que aquele indivíduo está vivendo o processo dele, sabe? Então, eu acho que esse é o melhor jeito da gente lidar com a nossa família. Tem um ponto que é sobre autoobservação, mas também sobre observação do outro. Observe seu esposo, sua esposa, seus filhos, o comportamento. Observe, né? Eu já falei aqui, na minha vida profissional, eu sou professora da área de comportamento humano e eu me conecto muito com os temas
dentro da ressonância, né? Porque comportamento humano fala sobre emoções, fala sobre sentimentos. A minha área é mais voltada para o mundo do trabalho, mas observar, se auto-observar e observar o outro, eu acho que é uma coisa importante. Mas precisa ter um cuidado nesse processo, principalmente quando a gente fala do outro, que é observar sem julgar. Observar sem julgar. O que é isso? É a gente começar a perceber como a gente pode ser útil ao outro. No momento que a gente estiver em sofrimento por alguma coisa que nossa família nos causou, quando estivermos vivendo a ressonância, é a hora de observar o outro. Fulano faz isso comigo, meu primo, meu irmão, meu marido, sei lá e tal, se comporta desse jeito. Como eu posso manter a convivência com ele e ainda assim superar as minhas próprias catarses, as minhas próprias dores, sabe? Então isso vem de observar, mas observar sem julgar. Não é fácil isso porque você começa a ficar radar de si próprio e radar dos outros, né? E aí você começa a julgar. Se você não tiver um pouquinho de equilíbrio emocional, você vai começar a apontar, né? Vai começar a se desentender. Tem vários vídeos aqui, eu já vi várias moças aqui falando sobre divórcio, sobre separação, sobre não ter conseguido conciliar a ressonância e o próprio casamento. Ao mesmo tempo, tem uma moça aqui, eu não sei se eu acho que o nome dela é Andréa, eu vou ver se eu acho um vídeo dela, e ela faz um vídeo bacana, em que ela fala que o marido dela não é ressonante, não vai fazer ressonância, ele já disse que não vai fazer, mas eles conseguiram dentro daquilo, dentro dos processos dela, dentro do que ela está vivendo, ele respeita o processo dela, ela conseguiu trazer isso para dentro da casa dela, e eles vivem em tranquilidade. E o vídeo dela é muito bacana, né? Ela faz toda uma explicação sobre isso, como é que ela consegue conviver. Eu acho que é bacana. Eu já falei, né? Eu tenho o privilégio de não precisar me preocupar com isso. Meu marido é pré-ressonante, está fazendo o caminho das palestras, até aí tudo bem, só vive nós dois, está tudo certo. Mas não é assim com a maioria, né? Não é assim com muitos de nossos colegas aqui. Eu acho que a gente precisa trazer esse ponto de vista da ajuda, de colaborar com cada um aqui da melhor forma possível, de fazer o que Hélio Couto pediu, que é ajudar, né? Então traga seu ponto de vista. Se você se sente de algum jeito motivado a gravar vídeo, ou vem aqui deixar algum recado que pode servir para uma outra pessoa, tá valendo, gente. Tudo tá valendo. Então, o resumo é esse recolhimento, acho que é a primeira dica, o contato com a natureza, a compaixão com os nossos familiares que ainda não estão no momento deles. E tenham calma, porque esse momento vai chegar, né? Uma coisa que me lembra agora, assim, eu vou ter uma netinha, né? Minha filha está gestante de 6 meses, minha filha do meio. E eu já tenho pensado muito no que é que eu posso contribuir com a criação dessa criança, ainda que a gente mora em países diferentes, que a gente vai se ver, como é que eu posso fazer uma criança diferente, né? Já trazer esse novo espírito que chega para minha família, abençoado de todo. Mas eu fico pensando em quanto você que tem filho pequeno pode contribuir para a evolução dessa criança, pode contribuir para o processo dela. Se você tem um netinho, se você tem um sobrinho, se você percebe. Eu tenho um sobrinho de 8 anos também, tenho outra sobrinha que está para nascer agora também. Então, assim, o que eu posso trazer para essas crianças, né, do nosso coração? Eu acho que isso é um jeito também de cuidar da nossa família, com generosidade, além da compaixão. E o último é a autoobservação. Isso para mim funciona pra caramba. Observar o outro para ver como é que a gente pode auxiliar o outro com generosidade, com amorosidade e com compaixão. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço que deixe seu like para a gente poder evoluir juntos e atrair outras pessoas na mesma sintonia e frequência que a gente está aqui. Tá certo? Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo.